a Milena me pediu, eu vou fazer um resumo daquilo que a gente faz na sala de aula, para que a gente tenha uma ideia, né, de que a Milena falou que é muito interessante, que às vezes a gente vai buscar recursos para ajudar um aluno com necessidade especial. E aí, a gente utilizando esse recurso na sala de aula, a gente percebe que a gente está ajudando a todos. E que todos os nossos alunos têm necessidades especiais. Que ninguém é igual a ninguém. Então, às vezes, um menino tem uma deficiência registrada e a gente tem que correr atrás de algum artifício para melhorar essa deficiência. E muitas vezes, eu, pelo menos como professora, esqueço de observar que tem outros que não têm laudo, não tem nada registrado, mas precisam, às vezes, até mais desse aporte da gente. Então, todo tipo de recurso lúdico, todo tipo de material concreto, tudo que a gente consegue, dentro do nosso limite de tempo, buscar para trazer para o aluno, ele enriquece a aula da gente e, independente do aluno ser incluído ou não, acho que todos nós temos necessidade de compreender melhor e quando a gente usa o lúdico, quando usa o material concreto, isso fica mais fácil para o aluno, principalmente do ensino fundamental, que ainda é criança, a compreender. O tema que a Milena me pediu é a respeito de, basicamente a pergunta é o que é menstruação? E é um assunto que às vezes deixa alguns meninos ainda hoje meio constrangidos. Então eu tentei lá na EJA e depois, como deu certo também nas outras turmas, falar de uma maneira descontraída sobre um assunto que ainda, por incrível que pareça, é tabu. Então, eles tinham que entender o ciclo menstrual, compreender a função do ciclo menstrual relacionado ao organismo feminino, à gravidez, à puberdade. E então a gente apresentou da seguinte forma: o que é menstruação? E aí deixei que eles fossem dizendo, né, o que eles entendem, do que eles sabem, principalmente os meninos, o que eles ouvem falar, sobre exatamente que sangue é esse, por que sangra, para que sangra. E depois, já com um conteúdo teórico explicado sobre o ciclo menstrual, a gente entrou com essa dinâmica, pequenininha, uma coisa bem simples, mas que faz de uma forma prática, né, aquilo que a gente vai falando ali na teoria do livro. Então, o que seria, por que a mulher menstrua? Para que se menstruar? Então, a gente mostra no mapa o aparelho reprodutor feminino, onde o aluno já tem condição, nessa aula de hoje, de identificar, né, o ovário com algumas células já iniciadas, algumas células aqui, o início da ovulação, as trompas ou tubo uterina, o útero e o canal da vagina. Aí a gente mostra que essa bola simboliza o óvulo. O óvulo, e aí a gente já tem noção dos hormônios, que em determinado momento, quando a menina está na puberdade, esses óvulos que ela já nasceu com eles, começam a ficar maduros. E em um certo momento da vida, normalmente por volta dos 11, 12 anos, talvez um pouco antes ou um pouco depois, em função de hormônios, tem um certo momento que ela vai liberar das tubas uterinas, ela vai liberar esse óvulo, dos ovários, ela vai liberar esse óvulo. Esse óvulo vai ser captado e vai circular aqui pelas tubas uterinas. No momento que o óvulo está nas tubas, o útero feminino se apresenta com uma característica de uma substância clara, bem clarinha, que a menina consegue perceber na higiene, parecendo uma clara de ovo. Começa meio turva e vai ficando bem clarinha, mostrando que o útero está úmido, que ela está no que a gente chama de período fértil. Então, ela tem óvulos na tromba, ela está com o útero com uma textura bem clara, uma mucosa clara, e ela está no que a gente chama de período fértil. Nesse momento, ainda aqui por volta de 3 a 4 dias, esse óvulo vai continuar na tromba. E o útero começa a modificar a sua textura. Ele começa a ter uma textura mais, formando vasos sanguíneos em volta das paredes do útero, e esses vasos sanguíneos, eles pressupõem que se houver uma gravidez, eles vão alimentar o embrião. Então, muda a constituição do útero em função de uma possível gravidez. Alguns dias, durante 3 a 4 dias, esse óvulo fica aqui. Durante esse período, se houver relação sexual
e o espermatozoide vier do canal da vagina, passando pelo útero, e encontrar com o óvulo, esse óvulo vai ficar fertilizado, e fala que foi fecundado, e agora, então, a gente tem uma nova vida começando a se desenvolver. Essa vida vai migrar para o útero, que está enriquecido com vasos sanguíneos, que vão alimentar esse embrião durante um tempo até a formação da placenta. E aí a gente tem o que a gente chama de gravidez uterina, gravidez normal. Se durante esse período, de 3 a 4 dias, em que o óvulo está aqui, ele não foi fecundado, o que vai acontecer é que ele vai ser absorvido pelas trompas, o organismo absorve esse óvulo, ele degenera e alguns dias depois, uma vez que não houve gravidez, todo esse sangue que serviria, e é importante que a criança perceba que é um sangue muito bonito, porque era uma preparação para uma nova vida. Todo esse sangue que iria alimentar essa nova vida, que não vai ser útil, ele vai ser liberado durante um período aqui de 3 a 5 dias, e essa hemorragia do útero aqui, a gente chama de menstruação. Acabada a menstruação, o ciclo recomeça, o útero vai ficando limpinho de novo, até uma próxima ovulação. Então ele compreende que a menstruação não é uma coisa suja, não é uma coisa feia, muito pelo contrário. Se não menstruou, ovulou e não menstruou, é sinal de gravidez, é uma vida nova surgindo. Se menstruou, é sinal que está sadia, que a menina ovula e que esse óvulo não foi fecundado, por isso que o útero vai ser limpo para o próximo ciclo. E a partir daqui a gente vai discutindo outros assuntos relacionados à gravidez precoce ou à sexualidade na juventude. Né? E é de uma maneira bem palpável, né? Que ele vai percebendo aqui como é que o organismo dele funciona. Basicamente é isso.